Compartilhar um pedaço da minha tela. Pronto. Boa noite mais uma vez a todos. Como perceberam, sou brasileiro. Peço desculpa pelo meu acento. Procurarei respeitar a todos e, se não entenderem alguma expressão, a gente vai conversando sobre isso. Pois bem, o tema de hoje é apometria. E eu gosto muito desse trecho de Mateus, quando Jesus disse aos seus apóstolos: "E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai." A apometria tem muito a ver com isso. É uma técnica desenvolvida já há algum tempo, mas é exatamente isso. Vamos buscar esse pedido que Jesus fez para nós e levar mais o máximo ao pé da letra. Apometria. Vamos lá. Apometria, ela é uma técnica complementar de assistência espiritual. Ela não é a única. A assistência espiritual da casa, composta pelas palestras evangélicas, pelos passes, isso sim é essencial. A cura se dá de dentro para fora, o passe magnético, a gente não tem como descrever e sabe a importância dele, mas a apometria passa a ser uma técnica auxiliar, complementar. Ela é uma palavra grega, em que apo, em grego, vem além de, separação, afastamento, e metron, relativa medida, que se mede. Então, a apometria é algo que separa e se mede, em outras palavras, desdobramento, ou, como Kardec usa muito, emancipação da alma. É a mesma coisa. Nessa técnica, tanto o assistido, aquele que estamos atendendo, como os médiuns trabalham desdobrados. Então, é um trabalho onde os dois atuam no corpo espiritual, na origem de todas as doenças. É onde a gente consegue atuar com mais clareza e mais facilidade, não tampado pela nossa visão física, mas pela nossa visão espiritual, a gente consegue atuar com mais clareza. A apometria também, eu costumo dizer que é um graças a Deus. Como assim? Olha, graças a Deus que você não está precisando passar por um tratamento apométrico, porque a assistência espiritual está lhe atendendo. E, graças a Deus, se você precisar passar por um tratamento apométrico, que existem casas que têm apometria. Então, vamos dar graças a Deus que não estamos precisando e daremos graças a Deus, porque se um dia precisarmos, tem alguém que possa nos socorrer. Vamos lá. A grande mudança, a grande questão que a apometria vem trazer é uma mudança de postura dos médiuns. É uma hora de sairmos da mediunidade passiva e irmos para a mediunidade ativa, arregaçarmos as mangas. O que eu chamo de mediunidade passiva e o que chamamos de mediunidade ativa? Mediunidade é o ato de intercâmbio com os espíritos, né? Então, estamos passivamente recebendo a informação dos espíritos, passamos, isso é uma mediunidade. Nos nossos trabalhos de desobsessão, pedimos para que a espiritualidade encaminhe os espíritos obsessores, os espíritos infelizes, e ficamos doando, estamos doando. Que a espiritualidade possa utilizar nossa energia, que a espiritualidade possa utilizar nosso ectoplasma, e doamos. E estamos assim, passivamente. Se a espiritualidade usar corretamente, muito bem. Se usar errado, a culpa não foi minha. Só que é o que eu penso, e é o que a gente percebe. Doação de energia
Mesmer, com o estudo do magnetismo, prosseguir com o estudo do magnetismo, identificou que não só o ser humano tem energias para doar, mas os animais e as plantas. Então, por que que os espíritos precisariam das nossas energias? Ectoplasma, então utiliza-se do ectoplasma. Ectoplasma é tijolo principal para a espiritualidade, afinal só os encarnados o possuem. Nos domínios da mediunidade, André Luiz fala muito do zooplasma, que é o ectoplasma emanado pelos animais, e do fitoplasma, né? Que é o ectoplasma exalado pelas plantas. Continuo perguntando por que que a espiritualidade, então, precisa da nossa mediunidade, se simplesmente doamos. E aí é que vem a outra questão. Deus não nos deu pelo suficiente para nos proteger do frio ou para nos proteger do sol forte. Os animais têm. Mas Deus nos deu a inteligência para fabricarmos roupas, abrigos. Então, por que não utilizamos toda essa energia, toda essa força de inteligência, essa força mental, em prol do próximo, na espiritualidade? E é isso que chamamos de sair da mediunidade passiva para a mediunidade ativa. Costumo brincar que a gente está saindo da fase de, como diríamos, infantil, criança, onde não temos compromisso e responsabilidade nenhuma, e passamos para a fase de estagiários, aprendiz, onde começamos a ter alguma responsabilidade. Mas vamos com calma. O estagiário, o aprendiz, ele é responsável por varrer o ambiente, arrumar os objetos. São tarefas pequenas, mas importantíssimas. Porque se nós, estagiários, não fizermos, quem o fará? A espiritualidade maior. E se a gente conseguir atuar dessa forma, a gente poupa a espiritualidade maior desses trabalhos simples que nós podemos executar para eles conseguirem executar outras atividades. Então, estaríamos ajudando muito mais nos dois lados. Ainda falando da mediunidade ativa, as energias mentais, que eu comentei agora, são essenciais e importantíssimas num trabalho de apometria, em que a gente trabalha extremamente e muito com as nossas forças mentais. Se pensarmos nas nossas energias mentais, então estamos falando não só das nossas ondas com sentimento e vontade, mas também de conhecimento. Puxa, a apometria exige estudo constante. Quanto mais estudamos, mais sabemos que não sabemos nada. A apometria mais indica isso. Precisa das nossas energias orgânicas? Sim. E uma vez, então, só doaremos energia? Não, a gente vai doar energia já canalizada para quem precisa, poupando o trabalho da espiritualidade maior de pegar e canalizar. Mas calma, é uma parceria. Somos estagiários. É lógico que todo o apoio e amparo da equipe espiritual maior vai estar constante e presente. De forma que, se algum momento escorregarmos e doarmos energia de forma errada, eles estarão lá prontos para corrigir, e assim a gente aprende também. E energias anímicas. O que são energias anímicas? O nome já diz, energia da própria alma. Energias que só os encarnados possuem, por estarmos aqui encarnados com toda essa vitalidade, com toda essa energia de encarnados, que os desencarnados não possuem. Então, juntando essas três grandes energias que a equipe espiritual não possui, mas conta tanto com a gente, que a gente consiga ajudar de uma forma efetiva, é que chamamos de medianismo. É uma junção de mediunidade com animismo, mas não aquele animismo pejorativo, aquele animismo negativo que a gente ouve. Essa mensagem foi uma mensagem anímica, não foi o espírito que falou, foi o próprio encarnado? E aí eu pergunto, o encarnado é um espírito? Sim. E ele não tem direito a passar uma mensagem? Como qualquer um. Mas essa é a questão.
Medianismo é uma mistura de mediunidade com animismo, mas um animismo onde usamos conhecimento, técnicas, de forma a auxiliar o plano maior e sermos muito auxiliados por eles. Nunca estamos desamparados. O grande paradigma da apometria é essa mudança de postura dos médiuns. Mas a pergunta que fica, então você só trabalha com médiuns que sabem desdobrar. Você só trabalha com médiuns de evidência. Você só trabalha com médiuns de cura. Só trabalha com médiuns magnetizadores. Mentira. Primeiro que todos somos médiuns. Se alguém tem alguma dúvida, fica aqui a pergunta. Se mediunidade é o ato de conversarmos e fazer um intercâmbio com a espiritualidade, o que fazemos todas as noites como conversamos com Jesus ou com o nosso mentor? Os dois são espíritos. Então, somos médiuns. Não importa que nível, conversamos com os espíritos. Sim. Então, todos nós somos médiuns. Todos nós temos capacidade de doar energias mentais? Sim. Energias orgânicas? Sim. Energias anímicas? Sim. Então, toda e qualquer mediunidade pode se transformar de mediunidade passiva para uma mediunidade ativa. Essa é a grande questão. A apometria, como eu estava conversando no começo, ela foi descoberta, criada, não sei o termo correto a utilizar, pelo Dr. José Lacerda na década de 50, um brasileiro de Porto Alegre, médico, que ele conversando com Luiz Rodrigues, um porto-riquenho, que tinha uma técnica chamada hipnoterapia, se interessou muito por ela e começou a trabalhar em cima disso e desenvolveu toda essa técnica. Ele conseguiu pegar a apometria e entender como uma nova visão da medicina, ele como médico. Tentou implantar isso nos meios médicos, a gente já consegue imaginar como ele foi ridicularizado no meio médico. Mas ele não desistiu, graças a Deus espírita. Ele falou, então vamos utilizar isso dentro da casa espírita. E foi a melhor coisa porque se desenvolveu. Mas se existe desde a década de 50, por que só agora começamos a ouvir mais a falar sobre apometria? Estamos na transição planetária, isso é fato. Isso não se discute. Os livros do Divaldo estão mais do que avisando a todos que estamos saindo, terminando a fase do mundo de provas e expiações. Então, é um momento em que a apometria vai mais precisar ser atuada. É quando a espiritualidade está mais precisando de nós encarnados, de nós espíritas, de nós com muita boa vontade em ajudar o próximo. Porque as trombetas estão soando para todos. Não só para os homens de bem, mas como para todos aqueles sofredores, infelizes, que ainda não encontraram o caminho da luz, que ainda não encontraram o perdão, e para todos aqueles que estão arraigados ao mal. As trombetas soaram. Todos estão aqui aptos para ir para um mundo de regeneração? Sim. Precisando da ajuda de cada um? Sim. De todos nós. Então, por que não ajudar a todos? Por conta disso, as trombetas soando, todos estão escutando internamente que é um momento. A gente percebe que a psicosfera da Terra está ficando mais densa nesse momento, não só pela questão da pandemia, pela quantidade maior de desencarnes, pelo sofrimento que a pandemia está gerando, não só nesse caso, mas porque os espíritos que estavam arraigados ao mal, que se auto-intitulam de magos negros, de dragões, de espíritos luciferinos, eles estão ouvindo dentro de si o ecoar dessa trombeta. E isso está incomodando. E eles estão se movimentando cada vez mais, porque não lhe é interessante que a Terra mude para um planeta de regeneração.
porque eles sabem como atuar num planeta de provas e expiações, eles sabem como atingir a nós, encarnados, ou aos seus desencarnados às seclas, mas e se transformarmos num planeta de regeneração, onde a nossa energia muda, como ficará a vida deles? E eles estão incomodados. Mas a trombeta soou para eles também, no sentido de que vocês podem ser resgatados. Nenhuma ovelha desgarrada será esquecida pelo meu Pai. E é isso, são as ovelhas. Então, ajudar é caridade. Puxa, mas Valnei, como é que nós vamos atuar com esse tipo de entidades tão ligadas ao mal, tão densas, com técnicas apométricas e com ajuda gigantesca no plano espiritual maior? Eles contam muito com as nossas energias, contam muito conosco. E é caridade ao próximo ajudar qualquer um deles. Mas muitos também, vamos dizer, não seriam esses que estão se auto-intitulando com esses de magos negros, dragões, etc. Muitos estão encarnados, ainda arraigados ao mal, onde não conseguem vislumbrar o bem no próximo. E por mais que cheguem palavras, por mais que cheguem instruções evangélicas, não entra pelo ouvido. Então, por que não técnicas apométricas que ajudem ele a resgatar? No momento atual da Terra, todo e qualquer espírito, encarnado ou desencarnado, arraigado ao mal, ou morador de colônias espirituais, uma vez na vida, uma vez na sua vida, ou em uma encarnação, ele amou ou foi amado. E por que não lembrar isso a eles com nossas técnicas apométricas? Porque só o amor salva. Só o amor que vai conseguir resgatar a cada um deles. Então é caridade nossa em ajudar não só os desencarnados, como os encarnados. E cabe a quem? Aos trabalhadores de última hora. Nós. Se esse tema já foi tratado no Evangelho segundo o Espiritismo em 1800, e estamos no ano 2000, se naquela era a última hora, estamos no último segundo do nosso planeta. Eu diria, deram para a gente a última oportunidade para que a gente evolua, para que a gente ajude ao próximo, está em nossas mãos, não está mais na mão de mais ninguém. Eu vou chamar nós espíritas, mas eu vou dizer assim, a todo o povo, a toda a humanidade que quer ser um ser humano. Agora cabe a todos, mas nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande, que a quem muito sabe, muito será cobrado. Somos os trabalhadores de última hora. Então cabe a nós. A apometria trabalha com isso. E assim, esse é o convite. Estão todos convidados nessa transição planetária a ajudar o próximo. Pois bem, essa é uma visão dos paradigmas que a apometria vem quebrar. A questão da mediunidade ativa e a questão de também ajudar aqueles arraigados ao mal. Por quê? Muitas casas espíritas fogem deles com medo. É claro, é natural do ser humano ter o medo. É perfeitíssimo e aceitabilíssimo. Então, por que não utilizar a nossa inteligência em prol do próximo? E realmente, vamos lá. O que a apometria realmente ajuda? O que ela trata? O que ela cura? O que ela traz? Ela ajuda a curar doenças físicas e mentais. Sabemos que a origem de todas as doenças, física ou mental, está no espírito. E uma vez que a gente faz o tratamento com o desdobramento tanto do paciente, do assistido, como dos médiuns, a gente atuando no corpo astral, no perispírito, né? A gente consegue depois, que é o molde do nosso corpo físico, a hora que
o perispírito começa a refletir por corpo físico, isso se reflete e a cura. Ah, Valnei, mas isso é difícil, isso não existe. Quem fazia isso era Jesus. Ah, não tenho dúvida. Mas ele convidou a gente a a sarar os feridos, não foi isso? Mateus, a primeira frase. Eu vou contar um caso. Teve uma assistida, ela tem, tinha, né? Já tem um tempo, endometriose e diversos miomas na região do útero e ovário. Essa assistida tinha uma hemorragia constante. As moças entendem a dor que ela sentia, não só pela doença, pelos problemas, mas imagina uma hemorragia constante. Os médicos já tinham operado ela 3 vezes e a hemorragia não estancava. Num tratamento apométrico realizado, pedi para que ela... foi à distância o tratamento, então pedi para que ela ficasse em casa, tranquila, se possível lendo um livro, ou se quisesse dormir à vontade, o copo d'água para fluidificar, né? E depois, no dia seguinte, somente eu falaria com ela, para que ela não criasse ansiedade dentro de si, esperando algum retorno. E no dia seguinte, a hora que eu liguei para a assistida, perguntei como ela estava. Né, na realidade, eu mandei uma mensagem e ela me retornou, falou, vou te ligar. Falei, claro. Ela chorava e dizia, foi a primeira noite, depois de muito tempo, que eu não sangrei. E aí eu pergunto, funciona? Funciona atuarmos sobre o corpo espiritual e depois o corpo espiritual refletir no corpo físico? Funciona. Mas não depende só de nós. Da nossa parte é feita. Mas essa moça, com certeza, com sua fé gigante, ajudou muito. Lembrando, né, a passagem de Jesus, que a moça o tocou e parou de sangrar, e alguém me tocou, não foi isso? Quando ela falou isso chorando, eu do outro lado do telefone chorava junto, agradecendo ao Pai e agradecendo a Jesus, que oportunidade maravilhosa que nos deu. Esse é um exemplo de vários outros. Doentes mentais que estavam em situações de agressão constante. Terminou o tratamento e ele pediu colo. Então funciona. A apometria também trata de obsessões complexas. Obsessões complexas de, vamos dizer assim, de cobradores de várias e várias vidas. Por exemplo, duas pessoas que se digladiam há várias encarnações. Porque na primeira encarnação, ou no motivo inicial, foi que um roubou o amor do outro. E aí teve um duelo, um morreu, se tratou de obsessor do outro, desencarnou, esse outro não perdoava, e continuaram as lutas, e toda vez que reencarnava, um não perdoava o outro. E foi esse reencarne e desencarne onde um era obsessor do outro, o tempo todo. Você não sabia dizer quem era o obsessor de quem. Com a apometria, conseguimos resgatar essa origem, o fato gerador, porque eles já eram milênios, sei lá, quanto tempo. Eles já tinham esquecido por que digladiavam tanto, mas sentiam um ódio gigante um do outro. Mas já tinham esquecido por quê. Com a apometria, com acesso a essas histórias passadas, foi possível resgatar. E com a permissão de Deus, foi possível trazer aquele amor envolvendo os dois num grande abraço. E os dois se perdoaram. Não vou falar, isso foi por conta da apometria, claro que não. Foi um momento de desgaste tão grande deles que eles já tinham esquecido por que eles se odiavam. E aí a permissão divina de trazer aquele amor antigo foi algo indescritível também. A emoção que todos os médiuns sentiram na hora.
A apometria trabalha e ajuda personalidades múltiplas. Personalidades múltiplas, não só no conceito que a psicologia vem trazer, que trata da questão de personalidades, mas personalidades múltiplas no que André Luiz nos diz no domínio da mediunidade. Ele cita um caso de personalidade. E personalidade, do ponto de vista de André Luiz, é uma vida anterior sua que, por algum motivo nesta vida, ela tenta voltar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito interessante. Era uma paciente psiquiátrica, ela estava internada numa clínica psiquiátrica, mas era uma clínica espírita, era um hospital espírita, que atendia pessoas carentes. Então, a família dela abandonou, porque não tinha posses materiais, não tinha condições de atendê-la, então abandonou na instituição. E é lógico que nós espíritas não negamos socorro a ninguém, e ela estava lá internada. E a gente, com técnicas apométricas, acessamos e descobrimos que era um problema de personalidade de vida passada, que estava atrapalhando ela na vida atual. Colocamos ela sentada no centro da roda, ela era uma pessoa magra, franzina, de pele escura, por poucas posses, cabelos desgrenhados, unha mal feita. E quando conseguimos captar uma personalidade dela que estava atrapalhando a personalidade, desculpa a expressão que eu vou utilizar, tá? Não se ofendi, mas é para ficar mais claro e mais fácil de entender. A personalidade salta e diz: quem é essa negrinha sentada no meu corpo? Ela, numa encarnação anterior, tinha sido uma mulher branca, de altas posses, de hierarquia altíssima, e que não suportava gente de pele escura. E, por bênção divina, ela foi convidada a reencarnar como uma pessoa de pele escura e numa família muito simples. Mas o conflito interno foi tão grande que desenvolveu uma doença mental, porque ela não aceitava ela mesma. E aí fomos conversando com essa personalidade para que conseguisse, ao pouco, aceitar ela mesma. Foi um processo, não diria que foi um processo rápido, foi um processo demorado. Ela não teve também uma alta psiquiátrica, mas ela saiu da clínica em que estava e foi para uma casa onde outros moradores, já com um nível melhor de doenças psiquiátricas, conviviam entre si, onde ela era obrigada, tinha que trabalhar para sustentar a casa, tinha que limpar a casa, cozinhar, com os afazeres normais, mas assim, a doença mental dela ficou tão forte que não curou-se de vez. Mas eu diria, ela era uma pessoa normal, porque tinha um trabalho, tinha uma profissão e sabia cuidar de uma casa. Isso a apometria faz. E a apometria trabalha ou desfaz magias, trabalhos feitos, todas essas energias mais densas, sim, vamos até aonde nos é permitido, ou para limpar de vez toda e qualquer energia negativa dessa forma. Ai, Ivonei, mas existe trabalho feito? Isso pega? Pergunte para quem foi tratado. São casos, às vezes, que a magia foi feita até em encarnação anterior, mas que continua reverberando até hoje dentro dele. É um trabalho muito bonito, eu diria. Não é nada feio, quando a gente fala em magia e trabalho feito, a gente já imagina algo feio. As energias não são bonitas, eu diria, mas a energia com que a gente desfaz isso, que é a energia do amor, a energia do perdão, a energia positiva, é tão linda que o trabalho é maravilhoso. Pensando dessa forma, a gente vai pensar que a apometria é solução para tudo? E eu vou dizer que não. A apometria é uma boia. Uma boia para quem está se afogando. É uma boia para quem não está conseguindo achar mais solução. Esses casos que eu citei
dá um pouco a dimensão do tamanho do desespero de cada um desses assistidos, que com certeza já procuraram médicos, já tinham procurado tudo quanto era que a matéria podia fazer, já tinham procurado tudo quanto era busca e bênçãos do alto, e não estavam achando mais solução. A apometria não é que é a solução, eu vou jogar a boia. Mas se você não agarrar na boia, se você não nadar até ela, eu não faço milagres. Por quê? A cura vem de dentro. Todos estes assistidos tinham o momento certo da cura deles. Ah, eles poderiam escapar disso sozinhos? Foi claro. Deus permite e dá força para que cada um vença a si mesmo. Claro que sim. Puxa, mas que falta de caridade é minha, se eu tenho como ajudá-lo e não ajudar. Isso seria uma total falta de amor. Por falar em amor, mais uma vez, o doutor Lacerda, só passar o avião. Ok, desculpa. O doutor Lacerda, que foi quem escreveu todos os livros a respeito de apometria, os principais, foi quem descobriu, quem avisou e trabalhou com isso, ele diz que a regra de ouro da apometria é com amor e por amor. Não adianta nenhuma dessas técnicas. Todas aquelas que a gente falou, aquela energia mental, energia orgânica e energia anímica, pode ser utilizada pelo mal e pelo bem. Os magos negros têm conhecimento de todas essas técnicas, mas eles não utilizam para a luz, utilizam para o outro lado. E se não houver amor dentro, a gente sucumbirá, com certeza, e mais uma vez. Eu diria mais uma vez, porque eu acredito que todos os que estão atuando e trabalhando com apometria, em alguma encarnação, já trabalharam com magia, porque tem esse conhecimento aqui dentro, né? E então, assim, somos trabalhadores de último segundo. E é agora. Ou usa essa magia e esse conhecimento para o bem, ou amigo, vamos repetir? Vamos para outro planeta? Né? Quer continuar na Terra? Está aqui a escolha. Não quer? Tudo bem, vai para outro planeta. Deus é bonzinho e a escolha está nas nossas mãos, o livre-arbítrio é nosso. Então, mais uma vez, com amor e por amor. Sem amor não há nada. O paciente, o assistido, é realmente o principal. A cura vem de dentro. Puxa vida, então, a gente sempre atua com o paciente, o assistido, no centro da roda, ouvindo tudo isso. Olha, existem cada casa que trabalha com apometria de uma maneira diferente. Tem casas que sim, tem casas que não. Eu prefiro não. Mas teve uma vez que eu estava assistindo como estudante mesmo, pedi permissão para aquela casa que trabalha com apometria, que eu queria assistir o trabalho deles. Fiquei fora da roda assistindo, é claro, vibrando positivamente, e o assistido ficou dentro da roda. E o trabalho foi feito puxando uma personalidade do passado. Né? Era alguma vida passada que estava atrapalhando a vida atual. E aí eu fiquei muito curioso para entender como esse assistido via tudo isso. Puxa, mas puxou uma vida passada, que é isso, né? Se para a gente é difícil, imagina para um assistido. Né? Eu digo para a gente porque a gente estuda, né? O assistido está no comecinho dos estudos. Né? Não que eu seja melhor que ele, a única coisa é que eu estudei, já li um pouquinho mais. E aí, quando eu perguntei para o assistido, perguntei para o dirigente, falou, posso fazer uma pergunta para ele? Ele falou, claro. E eu perguntei para o assistido, eu gostaria de saber o que você ouviu e o que você sentiu do tratamento. O assistido disse, olha, quando eu sentei aqui na roda, o dirigente pediu para que eu me acalmasse, que eu ficasse tranquilo, que eu elevasse meu pensamento ao alto, que eu pensasse em Jesus, que eu ficasse, né, vibrando alto. E o que eu fiz foi começar a fazer um Pai Nosso,
Acho que eu fiz umas 2 ou 3 vezes o Pai Nosso, e aí o dirigente cutuca meu ombro e chama meu nome. Já tinha acabado o trabalho. Daí eu perguntei, falei, como é que você se sente? Aí o sorriso ficou desse tamanho. Eu falei, nossa, a espiritualidade é tão boa que tampou os ouvidos dele, né? Daí eu com um sorriso grande, falei, como é que você se sente? Nossa, aliviado. Parece que tirou um peso do meu ombro que eu nem sabia que tinha. E saiu bem. É muito interessante. Então, existem formas e formas dependendo de cada casa. Cada casa é um caso. Isso é fato. Cada casa espírita tem o seu DNA, não é? Tem o seu jeito de ser. E a gente se adapta à casa que mais nos apraz, que mais nos acompanha. Mas falamos um pouco sobre a apometria. Agora, e a gente fala que apometria são técnicas. Que técnicas são essas? Que ferramentas utilizamos? Desdobramento. Ah, claro. Ou emancipação da alma. Perfeito. Sem o desdobramento, a gente não consegue fazer apometria. Não existe o trabalho apométrico. Pulsos magnéticos, ou melhor, pulsos energéticos. É que energia magnética que a gente usa, então, pulso energético e magnético. São pulsos de força que a gente, com o nosso amor e o nosso magnetismo, a gente consegue reverberar, não só no mental do assistido, mas também no físico espiritual, né? No corpo espiritual do assistido. Desfixação mental, né? Então, o assistido está com aquela fixação mental. Um exemplo que a gente pode colocar foi daquela obsessão complexa, onde um fixou no outro um ódio tão grande em sua mente, que já tinha até esquecido o porquê esse ódio. Então, a gente trabalha de forma com técnicas de desfixação mental, porque o ódio era tão grande que os unia, que a gente tinha que trabalhar, se trabalhasse no coração não ia chegar, porque eles estavam bloqueando o coração. Tinha que trabalhar na mente de cada um deles. E refixação mental. Como assim, Valnei? Acabei de dizer que todos aqui, espíritos na Terra, amaram ou já foram amados. Então, por que não trazer essa ideia do amor que estava latente? Então, a gente traz para sua mente, refixa essa ideia do amor para conseguir atingir o coração dele, porque ele bloqueou todo o coração e ser resgatado pelas equipes espirituais. Trabalhamos com relação espaço-tempo. Puxa, como é isso? Olha, quantas a gente não contou de magias feitas em outra encarnação que continua existindo nessa? Como assim? Quer dizer que o tempo e o espaço são totalmente relativos no plano espiritual. André Luiz cita direto. Eu vou até recomendar capítulo da Gênese, Uranografia Geral. A primeira parte fala-se sobre o tempo, escrito por Galileu Galilei, psicografado por Vitor, esqueci quem foi o médico que psicografou na época, mas escrito por Galileu Galilei. Ele vai falar sobre o tempo e como o tempo era relativo. Estou falando em 1800 e a teoria da relatividade é 1910. Opa, então, né, não foi nada anímico de jeito nenhum. Trabalhamos com técnicas de mentomagnetismo. 2 palavras. Magnetismo, que nós já conhecemos, que são os passes magnéticos que nós aplicamos, magnetismo. Magnetismo de Jesus, que atingia todos, e atinge até hoje, né? Nosso governador planetário. Mas um magnetismo direcionado pela nossa mente. Olha a força da nossa mente, consegue direcionar o magnetismo. Sim, consegue desviar ondas magnéticas. Sim. Eu vou citar um exemplo, mas isso não é de apometria. Certa vez, fui visitar um centro de cura, levar um amigo até lá, que ele estava precisando, e o médium recebia o Dr. Fritz. E como eu não estava lá como um paciente, mas como um acompanhante,
O Dr. Fritz, eram várias cadeiras dispostas, não eram macas. O Dr. Fritz vinha caminhando, falando com um, falando com o outro, né? O médium, vamos dizer assim, né? Com o Dr. Fritz. E aí, o que eu fiz? Puxa, se eu puder ajudar, que eu comece a vibrar. Então, eu comecei a vibrar e doar bastante amor, até fiz assim com a mão, né? Para que o Dr. Fritz use. Eu estava lá de acompanhante. Eu percebi ele em espírito, não o médium, olhou para mim, olhou para minha mão e com o olhar dele direcionou as vibrações para atingir o órgão que ele estava tratando. Se o espírito, que tem um poder mental importante, mas não tão denso como o nosso, que o nosso é mais denso e mais potente por estarmos encarnados, desviou a minha energia, imagino que nós não conseguimos fazer com a nossa própria energia magnética. É algo incrível. Remoção de aparelhos. Está cada vez mais frequente isso. Gente, como eu citei, os espíritos arraigados ao mal estão cada vez mais inteligentes, estão cada vez mais estudados, estudiosos, e estão muito mais assindiosos. Como eles estão atuando sobre nós é incrível a quantidade de aparelhos. André Luiz não descreve o aeróbus, que até hoje não temos. André Luiz descreveu a TV de plasma e só agora que começamos, né, a ter. Então, o mesmo que o bem consegue desenvolver, o mal também. Todas essas drogas que os jovens, infelizmente, utilizam são primeiros desenvolvidas no astral. E existem drogas cada vez mais poderosas vindo porque eles estão estudando cada vez mais as propriedades. Então, são primeiras desenvolvidas no astral para depois vir aqui. E eles são capazes de cada vez aparelhagens cada vez mais difíceis. Ah, como assim, Valnei? Puxa, era muito comum antigamente, eu diria na década de 50, tem livros de Ivone Pereira que cita, década de 40, se eu não me engano, Ivone Pereira cita, de que a pessoa andava com uma faca, um punhal enficada no peito, mas era espiritualmente falando, porque algum dos seus desafetos do passado, espiritualmente lhe enficou uma faca, e ela com amor, carinho e passes conseguiu remover essa faca. Então isso já vem desde sempre, que espiritualmente a gente emana energias assim, e os nossos desafetos também. Hoje, eles implantam aparelhos eletrônicos cada vez mais complexos. Implantam aparelhos eletrônicos em nossa cabeça de forma que remotamente eles dominem a gente como se fosse um marionete. Né? Marionete é a mesma palavra em Portugal? Perfeito. Né? Então, é dessa mesma forma. Esses mesmos aparelhos precisam de nós, da nossa energia, para removê-los. Então, vamos ajudar a remover. São técnicas. Técnica de campos energéticos. Vamos criando campos energéticos para envolver esses aparelhos, campos energéticos para envolver o assistido, ou campos energéticos para nos proteger. Campos energéticos mais diversos possíveis. Tudo isso, sim, é possível. André Luiz descreve cada vez... Gente, eu vou dizer para você, a gente relê André Luiz depois que faz o curso de apometria e fala, estava tudo aqui, a gente aqui não viu. Vai reler a Gênese? Nossa, Kardec era apômetra, não é possível, estava tudo aqui. É muito interessante como a gente, quando relê as obras, depois de um certo conhecimento que vai adquirindo, como as obras fazem novos sentidos. E agora eu vou deixar curiosidade, façam o curso de apometria, que vocês vão conhecer várias outras técnicas apométricas. Deixo aqui minha propaganda. É claro, não posso perder a oportunidade de fazer a propaganda. Apometria é isso. Pois bem, e se eu falo de estudar, o que é a base? A base, Kardec e André Luiz. A base é Kardec e André Luiz. Ah, Valnei, mas eu vou dizer assim, aqui no Brasil,
Existem pessoas que aplicam a apometria sem serem espíritas, sem serem religiosos, e cobram caro, cobram caro. Cobram aqui coisa de 400 a 500 reais, que se eu traduzir para o euro vai ser de graça, mas seria algo em torno de 120, 150 euros, né? Mas para o brasileiro, para um salário brasileiro é muito caro. E cobram caro. E você pergunta se eles leram alguma obra dessa? Nada. E aí eu questiono a qualidade desta apometria. Aí é uma questão de foro íntimo. Mas a base sempre será Allan Kardec, André Luiz e todas as outras obras que a gente conseguir colocar. Mas, desculpa, esses dois são básicos, né? Não podemos ir mais além deles. E como eu citei, o doutor José Lacerda de Azevedo, que foi quem fundou, inventou, descobriu, eu prefiro a palavra descobriu a apometria. Ele escreveu o primeiro livro, que é Espírito sobre Matéria, é igual a Novos Horizontes da Medicina. Depois, ele escreveu esse livro, ele começou os trabalhos de apometria em 1950, ele escreveu esse livro em 80. Olha, 30 anos de estudo de caso para ele conseguir montar um livro desse. Depois de 10 anos, ou nem isso, acho que deu 7 anos, ele escreveu o livro Energia e Espírito. Desencarnou, mas ele deixou esse legado ali em Porto Alegre, num centro espírita chamado Casa do Jardim, que é o que dão continuidade ao trabalho de apometria. Hoje, aquela casa, se eu não me engano, tem 30 rodas de apometria, 30 trabalhos distintos, então tem bastante. E aquele que veio à frente, dirigindo esses trabalhos de apometria, é o professor João Pedro Rodrigues, que ele, depois de um tempo, escreveu esse livro, Introdução aos Fundamentos da Apometria. Ele pegou as obras do Lacerda, interpretou de outra forma, porque o Lacerda, como médico, escrevendo para médico, ele tem um texto, vamos dizer assim, um pouco mais difícil. O João Pedro é professor, então ele tem uma didática melhor. Ele pegou todo esse material do Lacerda e mais todas as experiências pós-Lacerda. É uma literatura um pouco mais fácil. Então, a base de estudos da apometria é essa, mas não se restringe a isso. Ah, Valnei, eu vou ficar restrito às obras espíritas? Não. Por que não? Porque todo e qualquer conhecimento é bem-vindo. Batuíra, um outro espírita que nasceu em Portugal, mas fez todo o seu trabalho espírita aqui no Brasil, ele dizia muito isso. Se você ficar restrito, você ficará restrito. Simples. Simples. Então, estudamos cromoterapia? Estudamos. Estudamos frequência de cristal para entender como isso funciona? Assim, vamos usar? Talvez. Mas são conhecimentos importantíssimos que a hora que a espiritualidade nos mostra, olha, eu vou colocar esse rubi aqui na frente para que você vibre a frequência do rubi e ele vai sair na frequência correta que eu preciso para o tratamento desse assistido. E você fala, e como eu faço isso? Né? Aí a espiritualidade, poxa, estagiário, você não estudou sobre cristal? Falou, não, eu só estudei os livros espíritas. Falei, então, tá bom, volte para estudar. Então, mas não quer dizer que eu vou aplicar isso o tempo todo. Não! Significa exatamente se ficarmos restritos, ficaremos restritos. Simples. Não podemos abrir o leque do jeito que a gente quiser. Não tenha dúvida. Eu gostaria agora de partir para o nosso encerramento da palestra desta tarde, mas neste momento que eu digo que é uma mudança de postura mediúnica, é uma mudança de postura de nós espíritas, eu gostaria de ler uma prece, e uma prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado a todos por esta noite.